A paz do Senhor, meus amados, somente as Escrituras, nada além disso. Hoje a gente vai meditar um pouco no livro de Atos, capítulo 12, que nos conta uma história muito interessante. Fala assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui por enquanto. O interessante é que esse capítulo fala que Herodes mandou matar Tiago à espada. Tiago, irmão de João, à espada. E como o povo ficou bem feliz com isso, né? Porque tem gente que gosta de ver as pessoas sofrerem, que gosta de ver as pessoas morrerem. Então ele também mandou prender Pedro para matar depois da festa dos pães asmos. Só que esse texto nos traz uma pergunta muito interessante. Por que Deus permitiu que Tiago morresse, mas livrou Pedro da prisão? Porque depois, no decorrer do capítulo, fala que Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Por que uns morrem e outros são libertos? Pergunta que não quer calar. E nós fazemos essas perguntas todos os dias. Por que às vezes pessoas, parentes nossos ou pessoas conhecidas, amigos nossos, morrem de câncer? E outras pessoas são curadas do mesmo tipo de câncer. Talvez pessoas até que assim, são pessoas ruins, que fazem o mal para o próximo, são curadas. E outras pessoas boas morrem. Por que muitas pessoas, às vezes, pessoas trabalhadoras, que trabalham de verdade, que vestem a camisa, que se entrega praticamente dia após dia, às vezes são demitidas, e outras pessoas que nem esquenta, faz o básico, às vezes menos que o básico, perdem o emprego. Por que muitas dessas coisas ruins acontecem com pessoas justas, crentes, cristãs, mas com muitos ímpios acontecem coisas boas? Eles prosperam muitas das vezes, e nós crentes, cristãos, nós vivemos no básico, às vezes até passamos dificuldades. Por quê? Por que Jó, o homem justo, reto, está lá escrito no Jó, homem justo, reto, temente a Deus, passou por tudo o que ele passou? Por que um homem justo desse teve que passar por tudo que ele passou? Por que muitas das vezes nós passamos por injustiças, calúnias, difamações, sofremos por coisas que a gente não fez, nunca fez? Às vezes a gente é maltratado dentro da igreja, às vezes a gente é caluniado, às vezes a gente é zombado, traído, falam mal da gente, a gente é desprezado, a gente é largado para o canto, sem a gente ter feito nada. E muitas das vezes pessoas que estão nem aí são tratadas como rei, príncipes, sabe, com coroa, com tapete vermelho. São perguntas que a gente, infelizmente, a gente não tem resposta. Só Deus sabe. Porque muitas das vezes acontecem coisas ruins conosco e coisas boas com outras pessoas.
Uns morrem e outros são curados. Por quê? Quem assistiu a última temporada do The Chosen sabe do que eu estou falando. Por que essas coisas acontecem? Por que Davi, que orou incessantemente por causa do filho, para que Deus curasse o filho, orou, jejuou, botou a boca no poste, jogou no chão durante semanas para que Deus curasse, e Deus não curou. E muitas das vezes tem pessoas que nem oram e são curadas, ou oram um pouquinho e são curadas. E pessoas que passam meses, anos orando e não acontece nada. Por quê? E quando Deus não faz? Qual é a nossa reação quando Deus não faz? Não faz aquilo que a gente pede ou aquilo que a gente precisa, necessita urgentemente. É uma resposta que eu não tenho para dar para vocês. Só Deus sabe o porquê. Talvez a gente, antes de morrer, a gente descubra por que a gente está passando por tudo isso. Talvez a gente morra sem saber. Deus não nos dá a resposta. Talvez você esteja aí perguntando, mas por que então você fez esse vídeo, Eliezer? Se você não tem a resposta. Se você não tem resposta nenhuma para essas perguntas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que às vezes Deus não responde às nossas orações? Por que uns são curados e outros não são curados? Por que eu fiz esse vídeo? Por que você fez esse vídeo, Eliezer? Para falar para vocês que Deus é Deus. Fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Só isso. Mas tem uma coisa que eu preciso falar com vocês. Sabe o que é? Eu não tenho a resposta do porquê que Deus não faz, muitas das vezes, quando a gente pede. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Respeitem as reações das pessoas quando acontece alguma coisa ruim. Quando de repente um parente morre e a pessoa ora, a pessoa está doente, o parente está doente, e a pessoa ora, jejua, e Deus não ouve a oração, e Deus não responde a oração, e a pessoa morre mesmo assim. Vamos respeitar a dor dessa pessoa. Não somente a dor dessa pessoa, mas às vezes o desabafo dessas pessoas. Porque muitas das vezes nós, crentes, temos uma mania de ficar, não questiona Deus, não. Não, você não pode falar nada com Deus, não. Não, você não pode questionar Deus, não. Você tem que aceitar tudo que Deus faz. Nós, eu e você e eu, nós somos humanos. E o humano age como humano. E o humano questiona. O humano tem dias de luto, dias de tristeza. Deus gosta de pessoas que questionam. O próprio Jó, que passou pelo que passou, ele questionou praticamente o tempo todo. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso se eu sou um homem justo? Sabe, respeita o desabafo das pessoas. Nós temos uma mania de achar que as pessoas não podem falar nada, que as pessoas não podem questionar, que as pessoas não podem reclamar com Deus, que as pessoas não podem perguntar, que as pessoas não podem falar por que está acontecendo isso comigo, se eu não fiz nada de errado. Só estou sofrendo uma injustiça e está todo mundo me julgando como um bandido, um malfeitor, mas... E as pessoas acham que não, você não pode falar nada não, você tem que aceitar tudo calado, quieto. Somos humanos. E o humano age como humano. Eu não tenho a resposta do porquê Deus não responde algumas orações que nós fazemos. Mas eu tenho uma coisa para falar. Vamos respeitar a dor do outro, vamos respeitar
o sofrimento, o desabafo, os questionamentos, porque Deus respeita. Se Deus respeita esses questionamentos, nós também devemos respeitar e não julgar e não falar mal do irmãozinho que está lá sofrendo, sozinho, abandonado, como Paulo ficou abandonado lá no final lá da sua vida lá na prisão, abandonado por todo mundo, por Tito, por um monte de gente que ele ungiu como pastor, como presbítero. Não vamos questionar, não vamos reclamar dessas pessoas, não vamos fechar a boca dessas pessoas, proibir que essas pessoas questionem. Não, respeite a dor, respeite os questionamentos, porque ele é humano como eu sou. Ele é humano como você é. Quando você passar por essa situação que o irmãozinho está passando, você vai questionar Deus também. Aí você vai querer que ninguém reclame de você. Mas hoje você está julgando o irmão. Hoje você está falando mal do irmão porque o irmão está questionando. Questiona não. Questiona não. Somos humanos. Vamos parar com essa mania de ficar achando que a gente é santo, que a gente tem que ser melhor até do que Jó. Tem muito crente que acha que é melhor que Jó. Não, Jó reclamou, mas eu não vou reclamar nada. Eu sofro tudo calado. O que Deus quiser fazer, vai fazer, porque Ele é Deus, e ponto final. Caô. No primeiro problema que Deus te botar, tu vai ficar aí chorando semanas, anos, séculos, questionando, falando um monte de besteira. Então para de falar mal do irmãozinho e se põe no lugar dele, sabe? Fica do lado dele, abraça ele, sabe? Abraça ele, fica do lado. Dê palavras abençoadoras, palavras que fortificam, palavras que põem para cima. E não fica julgando o irmãozinho não, falando que o irmão é incrédulo, porque o irmão está questionando a Deus. Não. Se a gente for ver a Bíblia, a gente vê um monte de pessoas que questionaram a Deus. E aí, Deus matou eles? Não. Deus amou essas pessoas. Amém? Nem todas as nossas orações serão respondidas. Porém, nós, como amigos, irmãos em Cristo, devemos respeitar a dor do outro, os questionamentos do outro. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que nós possamos agir como cristãos. Cristãos que agem conforme a palavra de Deus. O que está escrito aqui. Não é a minha opinião, não é a tua opinião, não é a opinião de ninguém. É o que está escrito aqui. E aqui fala para a gente aprender a amar as pessoas, a se botar no lugar das pessoas, para que a gente possa entender o que a outra pessoa está passando. Fiquem na paz. Shalom.